Bom dia, turma. Bom dia a todas, bom dia a todos. Espero que estejam todas e todos bem, que tenham aproveitado esses diazinhos de feriado de carnaval para descansar, para colocar os estudos em dia e também para se divertir na medida do possível, né, com segurança, sem aglomerações, enfim, os dias para recuperar um pouco as energias. Eu estou aqui com uma roupa um pouquinho mais florida, justamente para a gente não deixar passar em branco essa data que é tão importante na nossa cultura, né? No nosso ambiente, ao nosso redor. Então, espero que estejam todas e todos bem e com muita energia para as nossas últimas semanas do curso. Essa é a nossa 10ª semana na disciplina de literatura comparada, o curso Uma História das Mulheres da Literatura, em que nós pretendemos fazer um percurso histórico, né, da literatura a partir de textos escritos, produzidos por mulheres. Não é? Essa semana nós vamos nos dedicar a um conto da Natalia Ginzburg intitulado Burguesia. Espero que tenham lido para que a aula de hoje possa ser aquelas que ainda não leram, não tem problema também, que é um texto de apresentação, e discutiremos no nosso encontro síncrono. Bem, como eu disse, essa é a nossa 10ª semana, né? Então teremos um encontro síncrono nesta quinta-feira e a partir de semana que vem será a nossa última leitura, o romance O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Ok, pessoal? Espero que estejamos todos bem juntos em termos de cronograma do curso. Vamos lá sobre a nossa leitura de hoje. Começando com a nossa autora, né? Ela é uma autora italiana, então a pronúncia correta do nome é Natalia, né? Mas nós estamos no Brasil, então vamos aportuguesar, fica muito mais fácil para a nossa conversa, né? A Natália. Ginzburg, pode ser dito também Ginsburg, são variações do mesmo sobrenome, né? Ginsburg, Ginsberg, são todas variações muito próximas. Que nasceu em Palermo, no sul da Itália, mas na verdade ela viveu a maior parte da vida dela no norte, perto de Turim, e depois em Roma. Nasceu em 1916 e morreu em 1991. Então, viveu 75 anos e atravessou de 16 a 91, atravessou o século XX. É uma mulher que carrega consigo uma história, a história do século XX. Vocês estão vendo que nós estamos chegando paulatinamente mais perto dos dias atuais, né? Podemos dizer que enquanto a Natalia Ginzburg ela nos traz questões típicas do século XX, lembrando aquela ideia do Hobsbawm, do curto século XX, que vai de 17 a 89, né, da Revolução Russa à queda do Muro de Berlim, ou a dissolução do Bloco Soviético. A Toni Morrison ela já vai nos trazer questões do século XX, questões ancestrais, questões coloniais, questões do século XX, mas chegando ao século XXI. Mas ainda não estamos nesse momento, estamos no momento com a Natalia Ginzburg em pleno século XX. Ela vem de uma família judia do norte da Itália, de intelectuais, pessoas do meio letrado, do meio da cultura e das ciências, judeus do norte da Itália, de um pensamento progressista, que veremos que num determinado momento se aproximará do pensamento comunista, né? Mas não necessariamente, inicialmente só um bloco progressista de esquerda. O pai dela ela de nascimento de solteira era Natalia Levi, né? O pai dela, Giuseppe Levi, era um histologista, ou seja, a histologia é uma especialidade da biomedicina que estuda a formação dos tecidos, né? Então o pai dela era um histologista muito importante, né? Ele, até hoje, técnica de Levi, enfim, ele foi importante na história do desenvolvimento
dessa área da histologia, professor muito reconhecido. E a mãe dela era católica. Então é interessante esse casamento ecumênico aí, porque, como a gente sabe, a linha, geralmente, a transmissão, né, da fé judaica, ela é matrilinear. A Natalia cresceu numa família de cultura judaica, de ascendência judaica, mas muito pouco praticante em termos de fé, né? E isso vai ter um impacto, como nós veremos depois, inclusive, na aproximação dela do comunismo enquanto política. Ela se casou com o Leon Ginsburg, é daí que vem o sobrenome dela, que era um russo exilado. Ele veio criança ainda para a Itália e trabalhava como tradutor do russo, intelectual, professor de literatura russa também. Trabalhou junto com ela na editora Einaudi. Então, a Natália é muito curioso porque ela frequentava um ambiente de cultura, um ambiente letrado do norte da Itália. A irmã dela se casou com o Olivetti, com o filho do Olivetti, das máquinas de escrever, o grande império industrial de máquinas de escrever, Olivetti, né? E ela foi trabalhar na editora Einaudi, que até hoje é uma das grandes editoras italianas, publicou os grandes clássicos. É uma editora que teve como diretor editorial Cesare Pavese, o grande escritor Cesare Pavese. Ela trabalhou também nessa editora com o Ítalo Calvino, que é um escritor bastante conhecido aqui no Brasil, e vários outros escritores importantíssimos. Ela trabalhava no departamento editorial, né, na editora Einaudi. Veremos também, apenas um breve parênteses, como essa é uma trajetória compartilhada por outros escritores, principalmente por outras escritoras, porque a nossa leitura seguinte, que é da Toni Morrison também trabalhou a maior parte da vida dela em uma editora. Ou seja, nós vemos no século XX essas mulheres que se aproximam, que se introduzem no meio literário, trabalhando em trabalhos, por vezes editoriais, por vezes administrativos, dentro de editoras. E daí, num passo seguinte, passam a produzir a sua literatura. Então, ela trabalhava com o Leon Ginsburg na editora. Ele também, como eu disse, ele russo, também intelectual e também judeu. E com uma atuação mais militante na resistência ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Eles são perseguidos pelo fascismo durante a guerra. Eles são exilados no interior da própria Itália. O regime fascista na Itália, ele teve essa política, né, que a Alemanha também teve num primeiro momento, né, de guetização, né, de criação de guetos. Então eles foram enviados para uma região mais ao sul da Itália, para uma pequena cidade, não podiam sair daquela cidade, nem manter contato com o exterior. Posteriormente foram liberados, foram morar em Roma e até o momento, em 1944, em que Leon Ginsburg foi preso, passou por tortura e foi morto na prisão política de Regina Coeli, que era, enfim, uma das principais prisões políticas em Roma naquela época. Então vejam vocês, ela é de 16 e em 44 ela já fica viúva, né, e com filhos. Um dos filhos dela, não me lembro se são 2 ou 3, nem lembro do nome dos outros, mas um deles, se eu não me engano, o mais velho, posso estar enganado, é o Carlo Ginzburg, que se tornou um historiador importantíssimo, né, um dos historiadores italianos mais importantes dos dias atuais, um dos fundadores da linha chamada da microhistória, né? Bem, depois ela volta a trabalhar na editora depois da guerra, se casa novamente em Roma com Gabriele Baldini, um italiano professor de literatura inglesa na Universidade de Roma, com quem ela fica para o resto da vida, né? Que é o seu parceiro, seu companheiro pelo resto da vida. Ela ingressa num determinado momento, ela se filia ao Partido Comunista, ingressa na vida política, é eleita deputada federal
por 2 mandatos, no primeiro pelo Partido Comunista Italiano e no segundo como independente. Então vejam que ela trabalhou como editora, de editora, né, dentro do meio literário, ela passa a ser escritora, né, autora de contos, romances, ensaios e peças de teatro, uma pessoa muito ativa no meio intelectual italiano, uma pessoa com uma militância política que chega a galgar postos políticos importantes. Pelo seu romance Lessico Familiare, Léxico Familiar, ela ganhou o prêmio Strega, que é o principal prêmio literário da Itália, um dos principais prêmios literários. Também, agora na parte de trivia, de curiosidades, ela era amiga de muitos artistas, um deles Pier Paolo Pasolini, o cineasta, e ela fez uma pontinha como atriz em um filme dele, no Evangelho segundo São Mateus. Bem, gente, isso tudo, então, está dado esse quadro biográfico, esse grande verbete de Wikipédia sobre a Natalia Ginzburg. Agora, entrando na literatura dela mesmo, o primeiro ponto que eu gostaria de notar é a importância da família na literatura dela. Nós vemos esse conto que nós lemos, Burguesia, está dentro de 1977, e ele está dentro de um romance, dentro de um livro de contos também publicado. O conto, ela data de julho de 77, o livro foi publicado um pouco mais tarde, um livro chamado Família. Eu coloco que é um tema que perpassa todas as narrativas curtas que estão ali. Além disso, ela tem esse grande romance autobiográfico chamado Léxico Familiar, que é anterior, pelo qual foi com ele que ela ganhou o prêmio Strega. Ele é de 1963, é um pouco anterior. Aqui, quem tem interesse nele, é Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg, publicado pela Companhia das Letras, recentemente. E é muito interessante porque é um romance de gênero autobiográfico. Ela conta a história da família dela, mas ela conta a história da família dela sem se colocar como personagem principal, né? Ela fala dela de maneira muito discreta. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. É uma mulher de uma atuação, uma mulher que teve uma vida intensíssima, que teve uma atuação literária, intelectual, política importantíssima, mas que sempre foi marcada por uma absoluta discrição, né? É uma pessoa que sempre fugiu dos holofotes e que sempre esteve muito mais preocupada com a escuta dos outros que com o falar de si. Ela conta ela conta a história da família dela, falando que os outros, porque meu pai isso, minha mãe isso, minha irmã aquilo, então nessa época eu me casei. Então, meu tio, minha tia, e continua. A presença dela não é o fio condutor desse romance autobiográfico dela. Além dele, posterior ao livro de contos Família, onde está o conto Burguesia, que nós vamos discutir, há um romance histórico, né, chamado La Famiglia Manzoni, a família Manzoni, porque é um romance histórico, porque ele conta a história da família de Alessandro Manzoni, que é o grande prosador italiano do século XIX. Alessandro Manzoni, ele seria para o Brasil o que foi Machado de Assis, ou melhor, José de Alencar, né? Ele tem um grande romance chamado I Promessi Sposi, Os Noivos. Então ela cria, com muita pesquisa, um trabalho de pesquisa muito grande, ela recriou a história da família dele, tendo o Alessandro Manzoni como personagem, como fio condutor, mas é mais um fio condutor do que uma personagem principal, não é essa centralidade, né? Aliás, isso no conto que nós vamos discutir também é muito interessante, porque Hilária é um fio condutor. E, no entanto, Hilária é sobre quem a voz narrativa menos fala. Essa espécie de alter ego dela, né? Ou melhor, não é exatamente, apaguem isso que eu disse, não é um alter ego
dela ela lida com Hilária, com a personagem Hilária, de maneira muito semelhante a como ela lida sobre a personagem Natália no seu léxico familiar. Ou seja, está ali, é um fio condutor, mas é muito discreto. É sobre, na verdade, quem nós menos ouvimos, né? Então, como eu falei, é de 1977. O título Burguesia, aquelas e aqueles que já leram devem ter notado que ele vem de uma canção, né? Uma canção que é citada 2 vezes no conto e mencionada mais 2 vezes, um total de 4 menções, né? A canção Burguesia ou Borghesia, em italiano, de Claudio Lolli, que foi lançada no início daquele ano de 1977. Então vejam que é aquela música que tocava o tempo todo na rádio. Vejam como está, como o conto ele é construído no calor da hora, de certa maneira. Embora seja um conto que estilisticamente não traduz esse calor, mas está ali, na fonte daquele momento. Isso nos ajuda a localizar historicamente esse conto, ali na década de 70. Embora haja alguns outros elementos também que nos ajudam. Bem, como nós observamos na semana passada sobre o conto da Edith Wharton, que nós lemos juntos, The Other Two, os outros 2, o conto ele se diferencia do romance e da novela não apenas pela extensão do romance, não só por causa da extensão, ele geralmente é mais curto, mas não necessariamente por isso, porque um conto pode ser muito longo. Ele se diferencia principalmente pela concisão, né, de núcleo dramático. Tem um fio ali, uma história, enquanto o romance pode ter diversos núcleos que se articulam, é uma grande arquitetura. O conto ele tem ali uma história central, né? Há uma unidade. E nós vemos que o fio condutor, o que dá unidade a a história desse conto, Burguesia, é a personagem Hilária Boschivo, a personagem principal, né? E justamente sobre quem menos se fala. Só um comentário, eu vou disponibilizar para vocês também um vídeo com essa canção da Burguesia, tá bom? E vou ver se eu consigo colocar uma tradução também, porque acho que a letra dela acrescenta muito para o que a gente vai discutir. Em que momento? Então nós acompanhamos, né, a Hilária, essa personagem Hilária, o meio, a casa onde ela vive, a família, os pequenos dramas familiares, absolutamente pequeno-burgueses, né? Não são dramas nem de uma vida na pobreza, ninguém ali passa necessidade, é todo mundo uma classe média. Tampouco estamos falando de uma aristocracia, né? Não há nenhum sentido de nenhuma analogia, nenhum processo de espelhamento em relação à política estatal ou identitária, como poderia haver, né, nas narrativas que ainda trazem traços vindos da epopeia, do gênero épico. Não. Estamos ali no meio pequeno burguês, né, acompanhando a história desse núcleo familiar. A partir de qual momento? A partir do momento em que Lária ganha o seu primeiro gato. Aí já se coloca uma questão para a gente, como aqueles que leram já sabem, né? Hilária terá, ao longo desse conto, 3 gatos. O conto começa dizendo, né? Só um segundinho, deixa eu abrir aqui na página certa. A uma mulher que jamais tivera animais, um dia deram um gato. É assim que começa o conto. Então, Lária não era uma mulher que gostava de animais. No entanto, nós acompanharemos a vida dela. Sabemos que ela é uma viúva. Sabemos que essa amiga dela, e uma espécie de vizinha, mora perto, né? A senhora Devoto, a Ginevra Devoto, conhecida como Lariri, né? É um acento no primeiro I. Ela resolve, a revelia da própria Hilária, que um gato é um ótimo recurso, é uma boa companhia para a solidão da Hilária, e lhe dá de presente um gato, né? O primeiro gato é o sem nome, que morre pouco depois. O segundo, e nós não sabemos nem como, é a filha dela já com ele embrulhadinho.
Depois a Alpelissa, que é um gato por quem ela desenvolve um afeto muito grande. E, por fim, a Nana Neném, né, em italiano original, La Nananina. Eu acho a tradução Nana Neném, ela é boa, ela é literal, ela explica o que é nananina, mas eu acho que não tem... Nananina tem uma unidade formal que como nome, o nome próprio para o animal faz mais sentido. Então, vocês não reparem se eu chamar de nananina, né? Então, são esses 3 gatos. E é interessante que essa história dos 3 gatos, da relação da Hilária com os gatos, vem no momento, então aí fica um primeiro ponto para a gente pensar, no momento de dissolução familiar, né? A relação dela com os gatos, de certa maneira, é uma relação substitutiva dessas relações com o marido que morreu, com a filha que tem uma vida cada vez mais distante, com esses laços, né, que vão se dissipando. É uma outra família que ela constrói ali, né? Essa Hilária, que é a personagem principal do conto, que é o fio condutor da narrativa, mas cuja voz nós não ouvimos. Isso também é muito interessante para a gente pensar a poética da Natalia Ginzburg e pensar particularmente o lugar do feminino, né, na obra, e a lida com o feminino na obra da Natalia Ginzburg, né? Nós praticamente não ouvimos e ela praticamente não tem vontade, né? É aquela mãe, aquela mulher, no sentido de esposa, aquela mãe, aquela cunhada, aquela dona de casa, que é uma espécie de ser invisível e silenciado dentro da própria casa. É ela quem mantém, ela é o esteio daquela história, mas ela é absolutamente invisibilizada, né? Que outras personagens? Nós já falamos de Lariri, vimos que mora com ao cunhado, Pietro Boschiva, né? O marido havia sido um empresário teatral, um cara que não deu muito certo na vida, quem bancava a família era esse cunhado, dono de um antiquário. E é interessante essa estrutura, né, dentro do prédio, porque tem um apartamento dela, tem um apartamento ao lado, onde morava a filha e o cunhado, e o genro, e o apartamento de cima, onde morava o cunhado, que era ligado ao dela por uma escada caracol. Então, os 2 apartamentos se comunicavam, se ter que passar pelo corredor público. O cunhado, que morava no último andar, ainda tinha acesso, ainda tinha direito ao terraço, né? Então, essa área pública, essa área aberta. É interessante essa arquitetura, porque embora no meio urbano, eles estão na década de 70, num subúrbio de Roma, né? Um subúrbio no sentido de um bairro pequeno burguês, afastado do centro, né? Num edifício de apartamentos, mas essa lógica da casa senhorial, essa lógica daquilo da família que vai se agregando, da família agregada, né? Essas 2 empregadas, esse núcleo familiar mínimo, né, em que ninguém trabalha, mas elas têm 2 empregadas domésticas, a Ombretta e a Cetina, que depois saem, né? Então, há essa filha, Aurora, com o seu eterno noivo, né, o namorado, Aldo, que depois se separam, e todos vivendo, né, às custas lá do antiquário, em que também pouco vemos Pietro trabalhando, indo trabalhar no antiquário. Simplesmente eles recebem esse dinheiro e vivem disso, né? Então, uma família, nós poderíamos dizer, de certa maneira, o termo burguesia, aí ele é muito preciso, porque é uma família toda rentista. É uma família que não é rica, é pequeno burguesa, mas em que todos se dão ao luxo de não trabalhar, porque tem lá uma renda que vem, né, daquele que é dono de um meio de produção. Provavelmente ele tem um gerente, os empregados no antiquário, e ele vive das rendas daquilo, né? Então essa casa meio labiríntica, meio senhorial, e que é habitada por essa estranha família. A Hilária tem essa amiga, a Riri, né, que é uma mulher de personalidade muito forte, que havia tido um caso com o cunhado dela, depois esse caso acabou, viraram amigos, mas ainda mantém uma relação de pouco caso em relação a ele, quando ele se envolve com a Domitila, ou a Freirinha, uma mulher muito mais jovem, que acaba, né, tendo um caso com
o genro da Hilária, o Aldo, que todos achavam maravilhoso, porque todos achavam o Aldo a filha. Se separa do genro, o genro continua morando na casa, a filha vai morar numa casa no campo, próximo, mas já numa zona rural, com outro homem, Emanuele, um homem que depois também acaba... Então é interessante essas mulheres que vão sendo deixadas para trás pelos seus maridos, os maridos pelos seus homens, e os homens vão se acomodando, né, também extremamente pequeno-burguesa, e dizem, não, ninguém sabe muito porquê, mas Aldo tinha uma coisa simpática. Bem, ele tinha uma coisa simpática e estava dormindo com a empregada e com a mulher do dono da casa, onde ele morava, de favor. Né? Então, era talvez nisso que residia a sua simpatia. Então, nós vemos que há todo esse... Embora haja esses elementos, né, de mortes, traições, desilusões, violência, quando o Pietro descobre a traição, ele bate, ele fala com uma naturalidade, que é uma coisa, infelizmente, até hoje muito naturalizada na literatura e no cinema italianos, a violência doméstica contra mulheres, né, algo extremamente naturalizado. A dele um tapa, como se fosse uma coisa absolutamente normal. Mas nada disso aparece em tom de tragédia. Tudo é muito discreto. Tudo é num tom... O conto, imagino que algumas e alguns de vocês tenham achado o conto até um pouco chato, porque ele é propositalmente monocórdico. Não há grandes picos emocionais, estilisticamente. Não há... A Hilária, ela está ali... O foco narrativo está junto com ela, e ela está observando e ajudando, mas de maneira sempre muito discreta, muito silenciosa e muito invisibilizada. Essa mulher, embora ela seja o esteio, não é ali daquela família. Já encaminhando agora essa apresentação para o final, né, quero falar um pouco dessa canção, né, do Claudio Lolli, Borghesia, que foi muito famosa, tocou nas rádios. Né? Imagino que em julho de 77, quando a Natalia Ginzburg escreveu esse conto, foi um pouco sob os eflúvios, né? Sobre a influência dessa música que tocava o tempo todo, que era uma presença constante na rádio, uma música de voz e violão, por isso a freirinha, né, que é como eles chamam maliciosamente a nova mulher do cunhado, ela toca, ela repete. Né? Ela que também é uma pequena burguesa, né? Que também vive numa situação muito privilegiada, muito confortável, né? Dentro do seu pequeno universo. Isso é interessante de se pensar em posição a uma grande burguesia, né? Porque ela vive muito confortável, afastada do mundo do trabalho, mas dentro de um universo relacional, intelectual, a partir de um horizonte muito limitado, né? O que caracteriza esse ambiente pequeno burguês. E o refrão da canção diz: burguesia, pequena burguesia, não sei se ela me dá mais raiva, pena, nojo ou melancolia. Burguesia, não sei se é basicamente isso, não sei se o que ela me dá mais é raiva, pena, nojo e melancolia. A gente vê que aí é uma gradação, né, nesses termos, uma gradação anticlimática, daquilo que é mais violento, daquilo que tenderia, se essa fosse a toada do conto, ele teria tintas trágicas, né, raiva, né, tintas dramáticas, pena, nojo ou melancolia. Por que melancolia? Porque algo que eu acho que a Natalia Ginzburg se dá conta muito cedo, e ela transpõe para as suas obras, né, é essa de que a crítica política, militante, intelectual, principalmente intelectual e artística, aos valores pequeno-burgueses, ela vem de dentro da própria pequena burguesia. No sentido de aqueles que criticam essa classe social, na verdade, eles são produto dessa mesma classe social. Então, é uma crítica que ela é interna e que a crítica ao objeto não implica, não quer dizer, não é sinônimo
de que não haja vínculos afetivos com um passado vivido dentro daquela mesma classe. Está dando para entender daí um pouco porque essa melancolia, né? Daquilo que ele critica tanto, mas tem uma melancolia, porque é algo em que ele cresceu. Ele, eu digo, Claudio Lolli, o autor da canção, né? A voz que canta essa canção. Como a Aurora, filha de Hilária, que também era muito crítica e tem um ensaio de algum posicionamento político, como a própria Domitila, a Freirinha, que também, né? Mas todos e todos que surgem dentro desse meio. Então, o que transforma essa crítica tão violenta, tão forte, tão enfática, na verdade, em um ímpeto muito mais reformista do que revolucionário, né? Muito mais de uma pauta de um bem-estar social, de uma diminuição das injustiças sociais, do que, de fato, uma agenda de rompimento com a ordem constituída, porque há esses vínculos afetivos, né, que estão aí, que a gente pode criticar a pequena burguesia quanto quiser, mas estamos todos inseridos nela e temos esses laços afetivos que são perpetuados por meio desse léxico familiar, desse vocabulário que nós temos com a nossa família, com a nossa vida, né, comunitária, que se perpetuam. Acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês como pontos para estimular a leitura, para que vocês possam fazer uma melhor leitura do conto e para estimular a nossa discussão depois sobre ele. O conto, nós podemos pensar também sobre o papel dos animais, sobre a relação, né, porque essa mulher que é tão invisibilizada, tão silenciada, ela vai se aproximando, né, e desenvolvendo esses laços afetivos com os animais, de certa maneira ela vai abandonando, né, vai se afastando desse mundo, né, das relações interpessoais e se aproximando dessa relação ecológica, que nós poderíamos chamar hoje, né, um campo da crítica, nos estudos literários, nos estudos culturais, é o da ecocrítica, é o que pensa justamente a relação entre o ser humano e o não humano, né? E é um pouco o que a Hilária vai desenhando aqui, nós podemos pensar sobre isso no nosso encontro. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma boa leitura e pensem em questões para nós discutirmos no nosso encontro ciclo. Um abraço a todas e a todos.